Contextualizar e fazer um breve histórico de como que foi a evolução de todo esse trabalho. É, na verdade, uma contextualização exatamente como que o trabalho foi feito e o que, que a gente espera a partir do momento em que a gente tem uma política institucional de esporte. Bom, qual é a justificativa para essa política de esporte? Na verdade, é fomentar práticas esportivas formais e não formais na universidade, reconhecer o esporte, o lazer, a cultura como direitos sociais de cada cidadão e a sua importância como veículo de formação, educação, integração, promoção da saúde física, mental e desenvolvimento humano. Seguir as diretrizes emanadas pelas leis brasileiras de esporte, revelar talentos e participar de forma expressiva nas competições universitárias, locais e regionais, e reconhecer a contribuição da prática de esporte para a formação das atividades fins da universidade, ensino, pesquisa e extensão. O grupo de trabalho ele foi, na verdade, constituído pela resolução que está lá no alto. Ele, na verdade, teve uma sequência de etapas, ele foi presidido pela PROEC, e, na verdade, na composição desse grupo, a gente conversou com todas as pessoas da universidade, todos os grupos, FEF, curso de ciência de esporte da FCA, os alunos representando as atléticas e todo o conjunto, funcionários, todo o conjunto de pessoas que tinham algum envolvimento com a atividade de esporte. A gente, na verdade, realizou 4 reuniões, vamos na sequência. Essas reuniões, o que a gente fez? A gente primeiro escutou um pouco as experiências externas. Então, a gente conversou um pouquinho com o presidente da Federação Universitária de Esportes, né, o Calel, que veio aqui conversar e falar um pouquinho sobre o esporte universitário. Depois a gente reuniu as 2 únicas universidades brasileiras que têm uma política institucional de esporte reconhecida. Embora várias universidades no Brasil façam e tenham o esporte, até onde a gente conseguiu acompanhar, só existem essas 2. A Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que são as 2 que têm uma política institucional de esporte. Eles falaram um pouquinho de toda a experiência que eles tiveram ao longo da implementação da política deles, o que eles têm em termos de experiência, e foi, na verdade, uma experiência muito interessante para todo mundo que participou do grupo. E, obviamente, a gente escutou a diretoria da LAU, que são as nossas ligas atléticas, que a gente tem uma relação muito próxima com eles. Qual é o grande problema e que eles prestam muita atenção e falam muito nisso? As ações que acontecem na universidade, obviamente, usando o pessoal da LAU, são ações muito pontuais, sem obrigatoriamente um envolvimento institucional. Os alunos conseguem financiamento, ora conversam com a PROEC, ora conversam com o gabinete, e essas coisas são todas organizadas de uma forma, digamos assim, não muito institucional, é meio que vontade do grupo para fazer isso. Então, uma das coisas que eles, na verdade, chamaram muita atenção era de que precisaria realmente ter uma estrutura institucional que permitisse que essas atividades pudessem ser organizadas. Aí, a partir daí, quais são os objetivos da política de esporte da universidade? Diagnosticar a situação de esporte da universidade, estabelecer um planejamento estratégico para a área, fomentar a gestão participativa e transparência na execução da política, democratizar o acesso do esporte e do lazer na universidade, incentivar o desenvolvimento de atletas e para atletas de rendimento, visando a participação da Unicamp em competições oficiais, apoiar ações interdisciplinares, projetos de extensão e outras atividades. Na verdade, quando vocês estão olhando isso, a gente está pensando numa política de esporte que converse completamente com todas as áreas da universidade, pensando em projeto de extensão, projeto de pesquisa, todos eles, obviamente, relacionados à atividade esportiva. Planejar competições esportivas, observando o calendário, planejar ações esportivas no âmbito da comunidade, garantir pessoal competente, enfim. Aí eu tenho uma série de atividades que estão relacionadas à atividade fim. Estimular a oferta de projetos sociais esportivos, porque isso também conversa com a comunidade externa, apoiar o uso de esportes, de espaços e equipamentos da prática esportiva e favorecer a integração social, reforçando o esporte e a cultura como princípio de igualdade entre gêneros. E como é que a gente pensou na operacionalização? Essa é a proposta que está acontecendo. Hoje a gente tem na PROEC o GMU. O GMU tem uma estrutura que é o nosso ginásio esportivo. Ele tem uma estrutura que está mostrando lá em cima, um coordenador de serviço e 4 funcionários. Essa estrutura toda migraria para dentro da nova proposta de criação da diretoria de esporte, porque a minuta prevê a criação de um conselho. Esse conselho, na verdade, vai discutir e vai acompanhar a implementação da política
Física e de Esporte, e eu teria uma diretoria que executaria o trabalho, reunindo todas as atividades de esporte da universidade, aí pensando o esporte como uma atividade institucional. E aí, para isso, seria a criação de uma diretoria que contaria com uma estrutura mínima, que seria complementar àquela estrutura que já existe hoje no GMU. Então, a ideia seria, na verdade, organizar todas as atividades para que a gente, ao longo do tempo, pudesse ter toda a parte esportiva da universidade, aí pensando o esporte, não especificamente em esportes de competição de alto rendimento, mas pensando em alto rendimento, pensando em competição e, sobretudo, esporte para todos. Aí, quando eu estou pensando em esporte para todos, eu estou envolvendo toda a comunidade. Uma coisa que deve ficar muito clara, e isso foi um ponto que chamou bastante a atenção de toda a comunidade. Todo mundo sabe que a Faculdade de Educação Física tem um espaço que é utilizado hoje para atividades esportivas, mas a gente não pode esquecer que esse espaço é um espaço que é utilizado para as atividades de ensino. Então, o que deve ficar realmente muito claro quando a gente está discutindo isso, não significa que criar uma diretoria de esporte interfira nessa atividade, porque isso é uma atividade que está ligada a uma unidade de ensino, pesquisa e extensão. A ideia é ter realmente uma coisa organizada e, quem sabe, no médio prazo, por meio de contatos políticos, contatos com o Ministério, a gente ir caminhando para a criação de uma área dedicada a esporte, que seja uma área que seja administrada por essa diretoria de esporte. Então, ela pode conversar com uma unidade de ensino, pesquisa e extensão, mas ela não está obrigatoriamente, digamos assim, pendurada nessa estrutura, porque não teria nenhum sentido. Então, é mais ou menos isso que eu teria a falar e eu fico à disposição para tirar as dúvidas que forem necessárias.